Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Pouco a pouco o Grêmio vai começando a traçar os seus caminhos para o ano de 2025. Caminhos que serão trilhados sem a figura de Renato Portaluppi. Está chegando ao final a era Renato Portaluppi, uma era que foi marcada por muitas conquistas a partir de 2016, mas também por muitos fracassos a partir de 2018. Então essa era está terminando, o Renato não será o treinador na próxima temporada, mas não significa dizer que um dia o Renato não voltará, né? É muito forte a ligação que ele tem com o clube é a cara do Renato, ou o Renato é a cara do Grêmio, e até não digo assim que mesmo no próximo ano, hein, há quem faça essa brincadeira aí. Será que é brincadeira? Bastam os primeiros maus resultados para que em alguns setores da arena volte o grito: volta Renato, o que seria uma coisa inacreditável, né? Parece assim que o Grêmio não sabe viver sem Renato Portaluppi. Gente, o Grêmio é muito maior do que Renato Portaluppi. Não existiria Renato Portaluppi se antes dele não existisse o Grêmio. Mas enfim, os caminhos para 2025, eles começam pela escolha do coordenador de futebol. É a partir dele que todas as metas serão traçadas, evidentemente que sempre ao lado do vice-presidente de futebol. E o nome do coordenador realmente seria Luiz Felipe Scolari, seria o Felipão. Eu fiz um vídeo dias atrás, né, dizendo que o Felipão seria muito mais do que o coordenador, seria ele o responsável pela escolha do novo técnico do Grêmio. E vocês sabem, o nome do português José Peseiro voltou a ser citado esta semana. O Grêmio tem uma reunião agendada com ele, uma reunião que obviamente vai acontecer depois de encerrado o Campeonato Brasileiro, e uma reunião que terá como comandante Antônio Brum, vice-presidente de futebol. Atenção, e aqui vai outra informação que também não é nova, mas começa a ganhar corpo, naquilo que poderá ser o último ato de Antônio Brum como vice-presidente de futebol do Grêmio. Ele vai sentar, vai conversar com José Peseiro, quem sabe até com o Felipão junto, né? Por que não? O Felipão é quem conhece o português José Peseiro, talvez o Felipão possa inclusive participar dessa reunião. É possível que haja encontros com outros treinadores, não está confirmado, isso é importante deixar claro também, porque muita gente já ficou assustada ontem. Esse português não serve, não ganhou nada. Não é o José Peseiro o novo técnico garantido. Haverá reuniões com outros técnicos, o Grêmio quer sondar os mais variados estilos de trabalho para saber por quem irá se definir. E aí, gente, não sei porquê, eu não descarto o nome do paraguaio Arce. Dispensa comentários, o Arce, né? Fabuloso lateral direito naqueles grandes anos em que o Grêmio era treinado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Isso não é uma informação, é apenas assim, me parece que uma dedução lógica, né? Porque há uma grande relação de amizade entre o Felipão e o Arce. O Arce tem uma história dentro do Grêmio, é treinador de futebol, já foi técnico da seleção paraguaia, atualmente comanda o Guarani do Paraguai. Eu sei que muita gente ficaria feliz se o Arce fosse o técnico do Grêmio. Mas também não se pode deixar de falar no Hernan Crespo. Há indícios aí de que o Grêmio também vai ter uma reunião de trabalho com ele, assim como terá com o José Peseiro, sempre lembrando que o técnico Tite é o preferido, pelo menos, do presidente Alberto Guerra. Mas enfim, independentemente do que venha acontecer, ponto de partida, Felipão como coordenador, independentemente de quem venha a ser o técnico, está muito claro aí que o Grêmio começa um novo projeto de trabalho. Um projeto de trabalho em que haverá muito mais rigor, certamente, dentro do vestiário do Grêmio. A palavra liberalidade, eu acho que vai ser riscada aí, pelo menos durante o ano de 2025, do vestiário do Grêmio. A coisa correu muito frouxa, essa relação do Renato passando a mão na cabeça de alguns jogadores. O próprio Renato admitido isso, né? Tipo assim, aquela história do Soteldo, ele incomoda a semana inteira e o importante é que ele resolve no final de semana. Como assim? Como assim? Que tipo de incômodo o Soteldo provoca ou comete? É um jogador indisciplinado, é um cara que agita muito, é o que dizem, né? A gente não tem como provar. Não é um comportamento que se admita de um profissional do Grêmio, mas o Renato passava a mão. Essa situação, esse tipo de situação aí, certamente, com o comando do Felipão, não vai acontecer. A palavra liberalidade será riscada. Outra palavra que será muito citada no vestiário do Grêmio é a palavra
cobrança. E aqui entro num assunto assim que é chocante. Está aí a matéria publicada em todos os sites, foi comentada ao longo dessa semana. O Grêmio chegou no jogo contra a Juventude a 100 gols sofridos nos últimos 2 campeonatos brasileiros. Foram 56 gols no ano passado, mas aí o Arce resolvia, né, fazendo gols lá na frente. 56 e 44 gols sofridos nesse ano. Não dá, né? Não dá. Um clube do tamanho do Grêmio, só o Vasco da Gama tem uma média pior. O Internacional, por exemplo, sofreu 73 gols nesses últimos 2 anos, 27 gols a menos do que o Grêmio. Não dá, né? Não dá. E ninguém cobrava disso. Renato, quando é que você vai encontrar uma estratégia defensiva melhor para o Grêmio? O Grêmio não pode sofrer 100 gols. Então, a cobrança seguramente me vem à mente nessa hora, porque quando as coisas começarem a acontecer errado, alguém irá cobrar. O Renato não cobrava dos jogadores, a direção não cobrava do Renato. É um novo caminho, certamente muito melhor que o Grêmio começa a traçar para o ano de 2025, e esse caminho efetivamente deve começar pelo Felipão. Muito obrigado pelo seu carinho com esse canal. Grande abraço, até a próxima.